Olímpico hoje vai fugir um pouquinho do esporte para falar de pessoas que não estão nos ginásios, nas quadras, nas piscinas, mas são essenciais na carreira de qualquer atleta. O assunto hoje é mãe. E para conversar com a gente, tem duas convidadas aqui que têm em casa campeões no esporte. Uma é a Lídia Silva, mãe da Aline, a primeira brasileira campeã mundial na luta olímpica. E a Rosiane Zanetti, que é mãe do Arthur, o primeiro brasileiro campeão olímpico na ginástica. Isso. Boa tarde, obrigada por terem vindo. Boa tarde. A minha primeira pergunta é para as duas. Qual é o principal desafio de ser mãe de um atleta? Ter coração forte. Eu acho que não só ter coração forte, como você estar pronto para cada dia uma novidade, né? E eles precisam sempre poder contar com o nosso apoio, com a cumplicidade na carreira. E uma coisa que costumam dizer e que eu acho que não é mentira, cada um dos atletas, inclusive os nossos filhos, eles são muito guerreiros, porque a cada segundo de treino, de trabalho, eles estão se superando. E hoje em dia, se você for pegar o ranking dos maiores atletas do nosso país, nenhum deles estão inteiros, mas eles estão sempre buscando a superação e trazendo resultados para o nosso país que muitas vezes são inesperados em qualquer lugar, né? Você concorda, Rosiane? Concordo plenamente. Concordo que nem ela falou, primeira coisa é o coração, não adianta. É o nosso, tem que estar em ordem. E pela força mesmo que eles têm, pelo treinamento, a luta diária deles, para conseguir atingir os objetivos deles. Qual foi o momento em que o coração dessas duas mães foi mais testado? Que vocês mais sofreram assistindo os filhos de vocês? Numa competição? Ou pode não ter sido uma competição, né? Pode ter sido fora de competição. Para mim foi a Olimpíada. Foi? Foi o maior, quer dizer, que a gente esperava. Eu esperava que ele fosse ganhar, mas não vai, tipo o primeiro. Pelo histórico que já vinha do chinês, mas na hora que ele ganhou, aquilo lá foi um teste demais. Aquilo lá testou muito bem o coração. Você estava no ginásio assistindo? Estava lá em Londres. E como é que foi a reação na hora que você viu a nota? Olha, a hora que nós vimos a nota, a gente estava bem no alto, na beirada. Eu e meu marido começamos a gritar, a pular. Ainda o pessoal lá ficou olhando pra gente, né? Aí saiu. Quem são esses dois malucos? Dois doidos gritando aqui. Aí, primeira coisa saiu, mais som. Aí o pessoal começou a dar os parabéns pra gente, aplaudir, mostrar a foto no celular do Arthur. E foi demais, aí foi muito emocionante. E quando acabou, meu marido falou, não, agora tem que sair. Eu falei, eu não aguento, minhas pernas tá mole, eu não saio daqui. Aí tive que acalmar lá, ainda assisti o resto da competição para tentar me acalmar, que não dava. A emoção foi enorme lá. Para você, né? Olha, como é a primeira Olimpíada que a Aline vai participar, eu ainda estou tentando preparar meu coração, né? Não sei como vai funcionar no dia, não. Mas uma das maiores emoções que eu tive foi a primeira viagem que ela fez sem mim, que ela tinha 13 anos de idade e ela foi participar de um campeonato brasileiro em Recife. O técnico dela, o sensei dela, levou um mês para me convencer a dar a ele a liberdade de levar a minha filha nesse campeonato. E para ir eu até fiquei sossegada. Na volta me deram um número de voo para ir buscá-la no aeroporto. Eu cheguei lá, o voo tinha que chegar às 9 horas da noite e ele não chegava. Mas eu ia buscar informações e ninguém me falava nada a respeito dos voos. Como eu já tive assim, experiência no meu trabalho, a gente ter lidado com 2 grandes acidentes aéreos, meu coração já começou a falhar, ele nem deu taquicardia, já começou a parar. Mas graças a Deus foi só um susto, atrasou 3 horas por causa de uma tempestade que tinha acontecido lá no Nordeste. E eles chegaram bem, mas aquele foi o meu maior teste como mãe de uma atleta. Pensou 2 vezes na viagem seguinte ou não? Ela conseguiu me convencer até a próxima. Obrigada. Vocês dois estavam falando, ela viajou com 13 anos, começou a viajar sozinho. Sim. O Arthur também começou cedo, né? A Com 10 competir, a anos. participar, treinar.
Como é que foi quando as crianças chegaram e falaram: mãe, quero ser atleta, vou começar a competir? O que vocês acharam dessa ideia? Eu praticava natação, então eu fui atleta. Então sempre gostei, coloquei os meus 2 filhos para praticar esporte. O Arthur mesmo ele fazia futsal, natação e a ginástica. Chegou uma hora eu falei, escolhe um. Aí ele escolheu a ginástica e começou, quer dizer, eu sempre dei maior apoio. Como eu gostava do esporte, então sempre dei o apoio para ele, fiquei super feliz. Só que tem essas preocupação que eles vão viajar, né? Novo assim, e viajar. E viajava desde cedo sozinho, com a equipe? Desde cedo, com 10 anos ele foi para Curitiba e de Curitiba ele foi para Brasília. Lá que ele foi fazer um treinamento lá em Brasília, um curso. E foi lá que ele fez o primeiro Cristo dele, né? Uhum. O pessoal mandou fazer, ele fez. Ele fez. Mas é complicado. E pra você, como é que foi quando a Aline falou, mãe, quero fazer? Eu costumo dizer que ela hoje realiza um sonho que foi meu, né? Como eu tinha comentado, um atleta, ele nunca está inteiro. E eu comecei, sim, a buscar este sonho de estar no esporte, fosse ele qual fosse. Então, eu me dedicava muito na época da minha escola, que era obrigada a ter educação física, eu me dedicava muito nas ginásticas e no vôlei. Eu adorava vôlei. E numa das competições entre as escolas, eu tive uma lesão grave no meu joelho e eu não pude continuar porque naquela época a minha família é muito humilde, não tinha condições de bancar um tratamento rigoroso como eu precisava fazer. E por outro lado também, naquela época, o joelho era uma coisa muito delicada de se tratar. Então eu acabei tendo de me afastar do esporte. E a Aline começou a fazer o esporte, vamos dizer que meio que por acidente, que foi para uma escola que eu coloquei ela para me ajudar até na formação dela. Por mim, ela teria feito jazz ou balé. Ela foi fazer luta. Ela fugiu e foi fazer luta. Então, depois que a gente conversou, ela falou, mãe, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Um balé, um jazz não é a minha cara. Eu falei, então tá bom, então faça até onde você achar que você deve ir, você vai, tem meu apoio. E daí ela foi caminhando. E vocês imaginavam, assim, quando eles começaram pequenininhos, ou depois quando começou a engrenar, né, já começa a ganhar um campeonato aqui, outro ali, imaginavam que eles chegariam tão longe, conseguindo feitos inéditos para o esporte brasileiro, entrando para a história do esporte brasileiro? Olha, eu não esperava não, que chegasse tão longe, sabe? A gente espera que ele vá, consiga, vai, que nem tinha o campeonato brasileiro, mas chegar à Olimpíada e ganhar, isso foi um sonho enorme. Quando ele se classificou para a Olimpíada, como é que foi? Nossa, foi uma festa. Foi muito gostoso e ainda calhou que nesse dia nós fomos num casamento e um aniversário. Quer dizer, os próprios noivos vieram dar os parabéns pra gente, o pessoal na festa. Foi muito legal, no aniversário, pessoal. A gente foi e comemorou para tudo quanto é lado. Foi uma gritaria em casa, foi muito bom. É uma emoção que não dá, né? No caso da Aline, ela acabou indo, ela começou com o judô, mas também pela questão financeira acabou não conseguindo seguir ali no judô. Praticou por um tempo jiu-jitsu, mas não é o que ela queria, porque ela tinha um sonho de estar numa Olimpíada. Ela sempre soube que a dificuldade seria muito grande. Mas ela falava, eu até gosto do jiu-jitsu, mas eu não quero ficar no jiu-jitsu porque ele não é um esporte olímpico. Então eu quero ver até onde eu posso chegar num esporte olímpico. E aí ela migrou para a luta, conseguiu o espaço que ela esperava e a classificação foi uma coisa assim para ela que é indescritível, não tem como dizer. Para ela já tinha chegado num dos maiores resultados, que foi conseguir terceira colocação no ranking internacional,
porque é uma colocação inédita no Brasil para a modalidade dela. E no campeonato que ela conseguiu a classificação para as Olimpíadas, a equipe toda brasileira não foi muito bem, né? Eles pegaram chaves muito fortes para lutar e ela falou, eu vou entrar para fazer o que for possível, o meu melhor eu vou fazer. E foi surpreendida, assim como todos nós, com a primeira vaga olímpica na luta. Você tinha dito, Lídia, que um atleta nunca está inteiro, né? Vocês estão mais do que acostumadas a lidar com a dor dos filhos de vocês, não só a dor, às vezes, de uma derrota, mas a dor física, que é uma coisa que incomoda, que deixa irritado, que machuca. E para uma mãe deve ser muito difícil ver o filho sofrendo. Como é que vocês lidam com as dores dos filhos de vocês? Olha, é um pouco difícil. Que, né, a Aline, ela é uma pessoa muito ansiosa, muito determinada também, então por mais que ela sinta dor, ela sempre quer fazer de conta que aquilo não existe, mas chega um momento que não tem como. Ela tem uma lesão na coluna que ela trata consecutivamente, ela está sempre fazendo fisioterapia, porque o próprio excesso de treinamento que ela fazia demais uma coisa que acabava debilitando uma outra parte, deixando outra parte do corpo fraco, por isso ela acabou se lesionando. Então agora ela tem ela tem mais consciência do que ela precisa fazer para fortalecer todos os órgãos, ela sofre um pouco menos com a dor, mas fisioterapia constante e cuidados constantes, porque eu já vi ela tentando disfarçar, mas com dificuldade de sentar na beira da cama para poder levantar. E isso doía bastante. Então eu falava, quer ir no médico? Não, mãe, eu estou bem. Mas a gente via que não estava tão bem, né? E até hoje continua com as suas superações. E aí como é que faz a mãe, né? Porque acho que o primeiro impulso da mãe é, não, você não tá bem, vou te levar no médico agora. Como faz para ter esse limite de não invadir, de aceitar que ela sabe o limite dela? Então, a gente fica sempre observando para ver até onde realmente dá para levar, no meu caso, né? Porque, como eu falei, a Aline, ela é muito determinada, então não ia adiantar eu querer levar ela para o hospital para ser tratada, porque chegava lá, ela ia arrumar qualquer desculpa ou fugir do médico, mas não ia se permitir ser medicada. Então eu ia conversando com ela, onde dói, quer que eu faça alguma coisa, dá para a gente comprar alguma coisa para aliviar, e ia conversando até que ela cansava de me ouvir falar, e ela algumas vezes deixava ir até o médico. E você, Rosane, como faz com as dores do Arthur? Olha, o Arthur já é de falar, né? Já. O Arthur teve 2 problemas graves, que foi a questão da mão dele, que não estava passando sangue, que ele podia, se não der certo, ia fazer uma microcirurgia, e o tendão que rompeu no ombro. Então fez a cirurgia, mas ele sempre falava, tá doendo, e sempre se cuidou, tentou se manter, e que nem todos os dias no treinamento tem a fisioterapia, acabou o treinamento, eles vão fazer fisioterapia, é gelo, tanto que ele sai do ginásio com a bolsa de gelo, então direto, está doendo, eles estão lá reclamando, ele reclama. Ele reclama. Não vou com a mãe, não. Não, ele já pega o pessoal lá, a fisioterapeuta, a médica que está sempre por ali no ginásio, então ele já fala, ó, tá doendo, então o pessoal já corre atrás. Às vezes ter um atleta em casa acaba interferindo na rotina de todo mundo, né? De repente você tem que mudar a comida que faz em casa porque ele precisa ter uma alimentação especial, ou vai viajar, ele é nadador, quer só ir em hotel que tem piscina porque precisa treinar, coisas desse tipo. Com vocês, interferiu muito na rotina? O que transformou a rotina da família ter os atletas em casa? Lá em casa que nem agora, principalmente nesse período, o Arthur, ele sempre tem a nutricionista, nós estamos lá no ginásio da nutricionista, e ele está seguindo uma alimentação certinha, bonitinha. Então lá em casa, que nem o meu outro filho falou assim, a comida aqui ultimamente está super saudável. Então, doce não entra, é difícil entrar doce lá em casa, falar que não tem, mas não é
aqueles absurdos de tem o chocolate, mas um outro doce qualquer é difícil ter lá em casa. E você tenta se controlar também, para dar o exemplo, de repente não comer um doce na frente dele, ou comer menos? Lá também. a gente evita de comer, por isso que eu nem faço, né? Que nem o Arthur gosta muito que nem de sagu, arroz doce, e isso faz tempo que eu não faço. Tá vetado lá em casa. E quando vai viajar, sei lá, férias ou visitar, ele tinha essa coisa de tenho que treinar ou tenho que ter uma academia perto para fazer alguma coisa, ou ele conseguia relaxar? Se ele tá de férias, ele desliga. Aí ele vai curtir o período dele. As férias deles é Natal, Ano Novo, é 15, 20 dias. Então nesse período ele relaxa, esquece. Tem arroz doce? Tem arroz doce, tem arroz doce dele, sorvete, chocolate. Então nesse período ele aproveita, ele sai, vai passear, fica com o irmão, com a namorada, com a gente em casa. Aí nesse período ele dá uma relaxada. E na tua casa, Lídia? Em Como casa, era, né? Que agora... Era, né? Bom, normalmente quando ela voltava de viagem, eu sempre deixava preparada os pratos preferidos dela, né? Mas muitas vezes ela chegava de viagem com um tempo curto de descanso, já se preparando para uma nova competição. E aí ela falava para mim: ô mãe, será que você não entende que eu preciso perder peso? Aí você faz essas coisas, você não me deixa fazer a minha dieta direito. Então, aos poucos eu fui tentando me adaptar. Mas tinha aquela coisa, puxa, mas ela vai ficar aqui por alguns dias, depois recupera. Só que a gente precisa se adequar, porque essa questão do peso, eu não conheço muito bem como funciona na ginástica, mas na luta ela tem um peso certo para ela bater. Se ela estiver 50 gramas acima do peso, ela não consegue lutar. Então já houve épocas em que em 8, 10 dias ela ter de perder 10, 15 quilos. Então a gente tem que fazer um esforço e entrar também na dieta deles, porque qualquer coisa que se vê, né, como ela costuma dizer, ela fala, gente, acho que a pior coisa que existe no mundo é a gente morrer de fome e de sede, porque eles não só deixam de comer determinadas coisas, como eles trabalham com a desidratação, então ficam sem tomar líquido por muito tempo. Para baixar bastante o peso e depois da pesagem recuperar. Aí recupera aos poucos. Então ela fala, às vezes em época de dieta, a impressão que eu tenho é que eu sou uma mendiga, porque eu vejo os outros tomando água, eu tenho vontade de voar no copo para eu tomar. Mas depois passa, né? E vamos nos preparar para a próxima. O Arthur pode beber água. Menos mal. É só segurar a comida. Menos mal. Menos mal. E vocês já devem ter ido a muitas competições deles desde pequenos, né? Já viraram especialistas no esporte. Quase. Entendem bastante. Quase. Dá muito não. Entender, mas... Como é que faz? A mãe dá pitaco em como tá lutando, em como é que tá a série? Fez bem isso, não fez bem aquilo, ou não entra nesse terreno? Então, eu penso que eu entendo, mas não entendo muito, né? Então, de vez em quando eu vou dar minhas opiniões assim, mas não é assim, é assado. Mas eu enxerguei tal coisa, não funciona desse jeito, então eu já prefiro não opinar, eu fico só observando, muito atenta, com muita ansiedade, né? E tentando entender o que é ou deixou de ser alguma situação. Já houveram lutas dela que eu assisti que para mim tinha dado como finalizado ali, que ela tinha ganho, e de repente nada aconteceu. Então eu ficava pensando, mas o porquê disso? Então depois eu ia me orientar com ela. Então eu prefiro não opinar muito, não. Até porque, principalmente quando ela está determinada a ultrapassar um determinado limite por alguma razão, seja ela técnica ou por ela mesma, ela não consegue obter aquele resultado, é melhor não falar com ela, não. Vai ficar longe. É o mesmo com o Arthur. É que nem o Arthur, eu também não fico falando nada, porque a gente pensa que entende, mas não... O que a gente entende é o quê? Se a argola está mexendo,
se o pé está esticado, a mão, o pulo que ele dá ou não, quando ele crava, que ele sai. Mas eu não entendo, na queira não, ainda ele fala, pô, tantos anos, mas até os nomes dos elementos a gente não consegue guardar. Então eu fico só na minha, só na torcida, e para mim, para ele sempre é 10, mas os caras não dão. Então. E como a gente está ali sempre, acho que olhando também com os olhos de mãe, às vezes a gente dá alguma opinião, não sei se acontece com o Arthur também, mas eu falo para ela, mas Aline, eu vi isso assim, 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 mãe, não é desse jeito, você não entende muito bem, é assado, mas deixa isso para lá, que aí ela já se irrita, então eu fico quieta. Essa parte eu nem discuto com ele, porque eu sei que ele fica bravo e, pô, tá vendo? Eu imagino. Então, eles eu acho que é bem aquela história dos heróis, né? São nossos filhos, mas eu acho que é bem aquela história dos heróis. Eles não se permitem errar. Eles têm que estar sempre na excelência, e se você vai tentar confortá-lo por alguma coisa que pode ter saído errado, seja ou não por falha deles, eles se sentem piores ainda. Então, em algumas situações é melhor deixar eles refletirem sozinhos. Lá dentro é ele e o Marcos, eles que se entendam lá dentro. Quando a Aline perde uma luta, quando o Arthur comete algum erro, que acaba perdendo uma competição, como é que é a relação de vocês? Você falou, às vezes é melhor nem falar, porque às vezes eu vou tentar confortar, ela vai ficar chateada. Como é que vocês agem nesses momentos em que eles estão tão tristes depois de uma derrota? No caso da Aline, são principalmente as competições internacionais, que infelizmente aqui no Brasil ainda não existem uma quantidade de mulheres na categoria dela para competir de igual para igual. Então, quando eu procuro assistir, quando não pela própria TV, pela internet, se eu vejo que ela perdeu uma luta que para ela era, mesmo que não seja importante, qualquer luta que ela perca, que ela não consegue chegar no resultado que ela espera, eu fico pelo menos um dia sem falar com ela, porque não adianta, qualquer coisa que eu for falar, ela vai ficar mais irritada. Então eu dou um tempinho para ela poder assentar e entender o que aconteceu, aí depois a gente vai conversando, mas sempre evitando falar a respeito. Aí eu deixo também por conta da comissão técnica para cuidar disso. Eu já mando, logo que acaba a competição, eu sempre mando uma mensagem para ele, porque eu sei que o celular vai estar desligado, e assim que ele der, ele me retorna, mas eu sempre falo com ele, tento consolar ele. Ele gosta de ouvir a senhora falando, consolando, dizendo, ou não? Em primeiro momento ele fica bravo, mas depois ele vai se acalmando. No primeiro momento ele fica aqui, não, eu perdi. Eu falei, não, mas faz parte do jogo. Se ganhar ou perder, faz parte. Você não vai ganhar a vida inteira. Então ele vai escutando e vai aceitando. Aí já vai acalmando, já muda o humor dele, já. E pela voz a gente sabe como que eles estão, né? Então, depois das 24 horas eles já começam a pensar lá na frente. Eu não aguento 24 horas, já falo na hora. Eu tipo aquela 1, 2 horas no máximo. Eu já tenho que falar com ele, eu não aguento. Ganhando ou perdendo, eu tenho que falar com ele. E o que o esporte ajudou na criação dos filhos de vocês? Assim, o que ele trouxe de positivo e talvez até o que trouxe de negativo nesse processo de criação dos dois? Eu posso dizer que no caso da Aline são muitos aspectos positivos, eu não vejo uma coisa negativa. Primeiro porque eu a criei sozinha, né? E durante a vida toda eu ouvia muitos comentários do tipo, porque do jeito que a sua filha está sendo criada, ela vai se perder na vida, enfim, uma série de histórias que vai incomodando a gente, né? E chegou um momento que eu precisei tomar uma decisão, que foi quando coloquei ela nessa escola que ela começou a fazer o judô, e lá eu tive muita ajuda de toda a escola mesmo, né? Coordenação, professores, e assim, eles me ajudaram na educação completa dela. Não foi só na questão de aprender uma língua portuguesa, uma matemática e nem só o esporte. Eles me ajudaram também na educação. Então hoje, se a Aline
tem uma, assim, se ela tem uma colocação diferenciada de outros jovens, eu devo muito à questão da própria educação dela. E eu digo que hoje ela só me dá orgulho, né? Porque diante de tudo que eu vim escutando, a vida, a infância inteira dela, hoje ter a minha filha como uma atleta olímpica, para mim é uma coisa que não tenho o que dizer. É como eu disse, hoje ela realiza o meu sonho, porque meu sonho era sim ser uma atleta e quem sabe chegar às Olimpíadas. Como não foi possível por mim, ela está fazendo para mim. Isso é bom. E para você, Rosane, o que o esporte ajudou na criação? Ajudou muito, inclusive em questão de responsabilidade, de tudo. Ele, que nem aquela, é um menino responsável, organizado, sempre foi um filho excelente, não tenho o que reclamar dele. Então, sempre ajudou e foi sempre no caminho certo, quer dizer, que nem aquela, o pessoal fala, né, que pode ir para o caminho ruim, mas graças a Deus, como desde os 7 anos ele está na ginástica, então ele sempre foi responsável nesses pontos. E está até hoje, está estudando, está fazendo, ele sabe os compromissos deles, eu não preciso cobrar nada dele, ele sabe o que ele tem que fazer ou não. Então é bem responsável, está excelente o filho. A disciplina do esporte ajuda naquela fase da adolescência que é terrível para qualquer mãe? Ou não? Ou o atleta adolescente também é impossível? Ele tem lá as suas rebeldias, né? Mas eu acho que a disciplina do esporte ela ajuda muito, muito, muito. Tanto que em alguns momentos assim que a Aline se via, porque ela sempre traçou o objetivo e ela queria seguir até o fim. Quando tinha que mudar um pouquinho aquela trajetória, ela ficava meio magoada, meio chateada. Então, em alguns momentos ela falava assim, de que adianta eu ficar me dedicando, procurando me superar no esporte, se quando eu vou buscar um resultado através dele, buscar uma ascensão através dele, eu não consigo. Então eu falava para ela, mas a gente tem que ter calma, nada vem tão fácil. Né? Aos poucos você vai atingindo o objetivo que você quer. Não é uma coisa que você gosta? Você não quer seguir adiante? Quer? Então não importa a dificuldade que a gente tem. Se você faz e você faz com prazer, você tem que continuar, por mais que você tropece ou dê passos para trás. Uma hora você vai chegar lá na frente. E estamos chegando. O Arthur sempre foi, ele não teve essa fase de adolescência tão rebelde, né? Uhum. E ajudou muito, sim. O esporte eu acho que ajudou bem na disciplina dele. E ele, como perdeu muitas festas, viagens, as férias dele, ele nunca foi de reclamar. Ele sempre falou, não, eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar a isso. Já que ele queria atingir o objetivo, ser um campeão brasileiro, tudo, então ele sempre seguiu, nunca reclamou, não. Nunca reclamou? Não. Ele sabia que ele ia faltar nos compromissos dele. E tudo bem. Tudo bem. Depois que acabar a carreira, tem bastante tempo para ter compromisso. Gente, para encerrar a nossa conversa, eu queria saber qual foi o principal conselho que vocês deram para os seus filhos e qual é a expectativa de vocês para a Olimpíada. Como é que vai estar o coração na Olimpíada aqui no Brasil? Eu sempre disse para a Aline, e repito sempre que possível, que assim, que ela sempre acredite naquilo que ela realmente quer. Que não importa o que as pessoas vejam, pensam e falem, importa aquilo que a gente acredita. Né? Tanto que assim, a minha avózinha, que já se foi há um tempo, ela tinha muitas frases que fazia a gente refletir, e uma dessas frases a Aline tatuou na lateral do corpo dela, assim, guardou como lembrança, que é uma frase que ela traz sempre com ela, que é assim, não se importe com a calúnia do mundo, o que importa é que a sua conduta seja pura perante Deus. Então ela diz que quando ela se vê em muita dificuldade, com muita gente opinando ou
querendo colocar ela para baixo, então ela se lembra muito dessa frase e busca forças nisso e continua a caminhada dela. Então, sempre foi, o que eu sempre disse a ela é isso, que nunca desistisse daquilo que ela realmente quer. O Arthur também, sempre falo para ele, você tem esse objetivo, você quer, então você vai em frente, luta, você nunca caia, você caiu, levanta. Levanta, segue em frente, vai atrás do seu objetivo. Não liga para um, para outro, para os comentários. Então, o Arthur não é de ficar olhando internet para ver nada. Falou, segue em frente, atinja seu objetivo, faz o que você quiser. É isso? Então, faz direito. E ele se dedica muito. Agora a Olimpíada está complicado. O coração das duas está preparado? Estamos preparando Mais o coração. Estamos Ah. preparando. Queira ou não, que o pessoal fala assim, você já está acostumado com as competições. Isso você nunca acostuma. Não. Não adianta. Competição pode ser sempre Campeonato Brasileiro, Paulista, a Copa do Mundo, o que for. A gente nunca acostuma. É sempre uma competição. É porque a Fazendo. gente sabe da capacidade dos nossos filhos, né? Sabe. Mas a gente nunca sabe o que está à espera dele ali num campeonato, seja um campeonato nacional ou internacional. Então, não é apenas os competidores, é o próprio organismo deles, o local, enfim, tem uma série de coisas que O dia, influenciam como que eles vão nisso estar tudo. naquele dia da competição. Exatamente, também. Você nunca sabe se Então, acho levantou que tudo bem ou não, se influencia. aconteceu alguma coisa. Então, tem muita... E apesar Muito detalhe. de você já ter acompanhado ele em Olimpíadas, ainda tem mais um agravante, é em casa, né? cobrança maior. Verdade. Cobrança então é o bem coração maior. tem que estar muito mais forte. Tem. Já tivemos uma experiência no evento teste. É. Né? Nossa, foi complicado. Verdade. Mas vai dar certo. Eles Com vão ganhar. certeza, vão. Ficar na torcida. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada por terem vindo. Imagina. Boa sorte para os filhos de vocês e feliz Dia das Mães. Vão Obrigada. comemorar com Obrigada. os filhos ou não? Ou eles estão viajando? Eu vou Não. dar a sorte dessa vez de comemorar com ela. Raro, mas eu vou dar a sorte. Também vai comemorar com a gente. Então tá Graças a Deus certo. só semana que vem que ele vai viajar. Então, vai ficar junto.